Olá, meus queridos alunos. Nós estamos aqui hoje, disponibilizando para vocês. A nossa aula será do capítulo 2. Nas últimas aulas que nós tivemos, nós falamos sobre os anúncios publicitários, A importância, o tipo de linguagem, a estrutura de um anúncio. Agora nós vamos estudar os artigos de divulgação científica. Artigo de divulgação científica ele é muito diferente de um anúncio publicitário. Ele é um texto mais trabalhado, um pouquinho mais difícil de se ler, mas é interessantíssimo, porque ele nos ajuda a fazer entender o porquê de algumas coisas que acontecem no nosso mundo, Então, o artigo de divulgação científica, eles são textos baseados em pesquisas científicas. Um novo remédio, um novo creme de cabelo, uma nova técnica que está sendo utilizada. É assim que o cientista, ele prepara o seu material e aquela pessoa vai até o cientista, recolhe aquele material e monta os textos de divulgação científica. Eles são muito encontrados em revistas, Geralmente é o suporte onde ele circula. Os artigos de divulgação científica, ele vai trazer dados, provas científicas, especialistas dentro daquela área. Por exemplo, se foi descoberto um novo remédio para a cura do câncer, Então, o autor, aquela pessoa que vai escrever o texto de divulgação científica, ele vai buscar colher dados, saber a respeito daquele remédio, qual é a sua utilidade. Ele vai até médicos, oncologistas, pessoas da área para poder recolher todos os dados e trazer as informações. Geralmente, esses textos são baseados em experimentos, A linguagem desse tipo de texto é uma linguagem clara, objetiva e impessoal. Trabalha-se sempre com a linguagem formal. O que seria isso? A linguagem objetiva é aquela em que em nenhum momento a pessoa que escreve o texto, ela pode se colocar dentro daquele texto, De maneira nenhuma ela vai se colocar. É uma linguagem objetiva e impessoal, ou seja, a pessoa que está escrevendo o texto, ela não participa do texto. Então, ela jamais vai usar a primeira pessoa do singular. Eu acredito, eu percebo, não se pode usar a primeira pessoa do singular, porque o texto é impessoal. Trabalha-se na terceira pessoa. A agência responsável por criar aquele remédio sempre é o outro. Ele, a agência, o instituto, seria a linguagem impessoal. E a linguagem formal é a que nós já conhecemos, que ela trabalha sem gírias, sem abreviações, sem grau de intimidade. O texto ele entra dentro das normas gramaticais. Não pode ter abreviações, não pode ter gírias e não pode ter grau de intimidade como querida, amiguinho ou qualquer coisa dentro desse gênero. Os termos que são trabalhados são termos científicos, geralmente não são muito rebuscados, mas a pessoa precisa ter pelo menos um pouquinho de conhecimento para poder entender melhor os textos científicos. Os verbos que se encontram nesse tipo de gênero são verbos no presente do indicativo, que é algo que está acontecendo na íntegra. O suporte de veiculação que nós vimos, que são as revistas onde encontra-se esse texto, São muito utilizadas as aspas nesse tipo de gênero. Por quê? Às vezes o especialista, ele traz uma colocação, uma fala. Então, na hora de escrever o texto de divulgação científica, o autor ele vai grafar com as aspas para mostrar que ali há uma fala do especialista ou de alguém que está sendo entrevistado. É um gênero não muito difícil, mas ele vai requerer do aluno olhar com mais carinho, para que a gente possa se desenvolver melhor. Os trabalhos que precisam ser feitos, nós vamos encontrar na página 35, Da página 35 até a página 40. Da página 35 até a página 40, nós vamos estar aí respondendo com base na análise de um texto de divulgação científica. Um beijo, que Deus nos abençoe.